Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo, para analisar o horror que cresce na Síria e no entorno, no Oriente Médio, há 5 anos. Estão aqui comigo hoje Reginaldo Nasser, cientista social e político, professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, e Terra Budini, professora de Relações Internacionais também da PUC São Paulo. Bem-vindos. Obrigado. A guerra na Síria é uma guerra civil, é uma guerra regional, é uma guerra transnacional, ou a gente pode chegar à loucura de imaginar, como alguns analistas fizeram, meio assodadamente, apressadamente, que essa guerra, por exemplo, o episódio da morte, do assassinato do embaixador russo na Turquia, poderia ser inclusive o gatilho para uma eventual terceira guerra mundial. Vou começar com as damas. Terra. Bom, eu tendo a achar que essa afirmação de uma eventual guerra mundial é apressada mesmo e um tanto quanto alarmista, né? Eu acho que realmente não é para tanto. Enfim, parece que é uma guerra civil com desdobramentos regionais, inclusive, embora não de forma imediata, mas com a questão dos refugiados, enfim, com desdobramentos que também chegam à Europa, né? Não apenas por isso, mas inclusive porque vários países europeus, desde o começo, estão jogando pesado na guerra da Síria. Então, digamos, aparentemente é uma guerra civil com as forças, né, domésticas, mas inteiramente permeada, na minha avaliação, de interesses e de países europeus, os Estados Unidos, Rússia, enfim, jogando um papel muito importante ali, então, com óbvias consequências regionais, né, com, enfim, Turquia, a Arábia Saudita, enfim, o entorno está inteiramente engajado nessa guerra na Síria, né? Mas eu também tenderia a ter cuidado, então, em avaliar, enfim, eu acho que apressadamente uma possível guerra mundial a partir disso. Enfim, acho que é um pouco simplista se a gente não olhar de forma mais atenta para realmente como uma série de outros atores jogam esse jogo, né? A gente tende a olhar muito para os países, enfim, imaginando, olhando em termos das diplomacias, do que é dito nos canais oficiais, mas acho que olhando um pouco mais para os diversos atores em cena, né? Não só as diplomacias, mas, enfim, os interesses, os outros atores econômicos, sociais, enfim, que estão em jogo nisso. Acho que dá um cenário, a gente vai conversar muito mais sobre isso, né? Me parece, mas acho que dá um cenário um pouco mais matizado aí, mais difícil, inclusive, de se analisar, mas eu começaria bem por aí. Complexo. Reginaldo, como é que você lê? Eu concordo com a Terra, só aproveitar, já que ela explicou no geral, eu vou desenvolver um pouco, mas acho que é isso que ela colocou. Eu acho que tem que ter alguns elementos para entrar na composição da análise. Eu diria, um elemento mais de longa duração, né? É bom, né? Você disse, a gente aqui está conversando sobre um tema da maior importância, estamos vendo um acontecimento momentâneo, mas a gente tem que colocar dentro de um espectro maior. Oriente Médio, a gente pode dizer, Oriente Médio, de uma certa forma a África, são os países que foram entrar nesse processo de colonização por último no mundo, né? Na colonização europeia e depois no domínio americano. E essa região se tornou, vamos dizer assim, mais eufemisticamente, a mais permeável do mundo em termos de influências internacionais. Então, qualquer pequeno fator que aconteça em qualquer país do Oriente Médio, há um envolvimento imediato daquilo que a Terra falou. Das potências regionais, das potências internacionais e de os grupos transnacionais. Então, a possibilidade de qualquer conflito ele se difundir e de envolver atores, ela é imensa, em qualquer lugar. O Líbano já aconteceu isso, em todos os lugares. Então, esse eu acho que é um ponto importante. O outro ponto, mais de longo prazo, é muito interessante isso. Eu sempre, quando vou dar curso de Oriente Médio, eu tenho começado com a viagem do Churchill. O Churchill, ainda almirante, 1905, ele está no navio na Inglaterra, vai para o Egito, colônia, domínio inglês, né, na região. E o Churchill vai lá e tal, e ele diz assim, diário de bordo, vamos para a área que é o remanso do mundo. Eu digo sempre isso, eu que vim do interior, a gente sabe mais isso, né? O que é remanso? Tem a correnteza, a água entra perto do barranco e fica calma. A minha pergunta que eu abro o curso para os alunos é o que aconteceu? Não é que era a melhor maravilha do mundo, isso não é, né? Como qualquer, mas o que ela se tornou de remanso
para uma região mais turbulenta. E Né? conflagrada vira e mexe, né? Conflagrada. Né? Então não é religião, não é etnia, não é isso. Quer dizer, há ingredientes que colocam fogo nisso. Né? Bom, indo especificamente para a Síria, e só complementando o que a Terra disse, a gente tem que analisar que é um processo. Quer dizer, lembrando aqui, houve a chamada Primavera Árabe, ou as revoltas árabes, Tunísia, Egito. Uma das últimas a aparecer foi na Síria. Então, quando ela inicia na Síria, já havia caído o Mubarak no Egito, e o presidente da Tunísia. Então, já preventivamente, quer dizer, então, primeiro, o que é o regime da Síria quando acontece? Uma ditadura. Né? O Bashar está desde 2000, o pai desde 1970 e o governo desde 1963. Há uma lei de exceção na Síria que teve vigência de 50 anos. É draconiana, como se dizia. Então, vieram essas revoltas. Né? E é interessante também o que acontece, o desencadeamento dessas revoltas. Né? A gente sabe muito bem da Tunísia, né, que lá um jovem, né, se imolou. Né? Na Síria, pouca gente fala, é um fator que eu acho que simbólico muito importante. Na cidade de Dara, um belo dia, uma escola, igual nós temos aqui os movimentos dos secundaristas, etc., os alunos começaram a pichar slogans da Primavera Árabe. Né? E um deles foi na lousa e escreveu assim: chegou a sua vez, doutor. O Bashar é oftalmologista. As pessoas sabiam o recado que estava dado. No dia seguinte, são jovens de 10 a 14 anos. Vê a polícia, a inteligência, a polícia secreta, toda a Síria, prendeu os jovens, um fugiu, etc. Teve tortura, mortes e começou a ter as manifestações, desencadeou. Então você tem vários processos. Então você tem manifestações durante um período, durante essas manifestações pacíficas, repressão violenta, mortes, etc. Você começa a ter cisão dentro do governo, começa a sair grupos armados, e aí começa o quê? O que a Terra disse. As potências regionais e internacionais alimentam o conflito. Estados Unidos, França, por meio da Arábia Saudita, alimentando grupos contra o governo do Bashar Assad, e uma dessas consequências são vários desses grupos, entre eles que a gente ficou mais famoso aí é o Estado Islâmico. Então, estou dizendo tudo isso é importante porque tem processo, as pessoas estão olhando um pouco agora. Alepo é o ponto final desse processo. Quer dizer, essa barbaridade que está acontecendo aí. Né? E que, ao invés, quer dizer, veja só, Alepo está acontecendo isso, mas vamos lembrar, já morreram 400 mil, mais de 5 milhões de refugiados. Então, assim, os Alepos já aconteceram. Tem vários Alepos. Vários Alepos. Então, então, é um processo que aí o que a gente aqui, não estou falando aqui, o mundo, etc., as ações, para ter muito cuidado nos tipos de ações para estancar isso. Né? Tem alguns que pode dizer, ingênuo, utópico, mas eu acho que deve lembrar. Arma. Como é que chega a arma nesse lugar? Quem que vende? Né? Então, assim, são processos que você segurar. Então, é um lugar que você tem arma à vontade, treinamento, logística de todos os grupos. E de um ano para cá, 1 ano e meio, quem entrou na cena diretamente? A Rússia. Com bombardeios aéreos, né? Principalmente. E você sabe, guerra civil, bombardeio aéreo é uma loucura. Né? Então, dá todo esse sinal. Como a Terra disse, não tem sentido falar em guerra mundial, sinto muito. Se tem uma lição da Segunda Guerra Mundial, para as grandes potências, é que a probabilidade delas entrarem em conflito é mínima. Além da Guerra Fria, esse é outro elemento. Nunca mais teve conflito de grande potência. Veja, a Ucrânia, vamos dizer, os russos falam que é o seu terreno, está lá todo o conflito e não teve. Então isso daí é a questão clássica que em inglês fala proxy wars, guerras patrocinadas. Né? Eles se articulam, a Turquia derrubou um caça russo, depois eles estavam juntos, a Turquia se articula com Israel, entendeu? Eles acabam se articulando. Né? Todo mundo falando do Irã, anti-imperialista, fez acordo com os Estados Unidos. O Irã mantém um governo xiita no Iraque, que é mantido pelos Estados Unidos, então no Iraque eles são aliados. Né? Agora, aí algumas pessoas estão dizendo, os dois lados. Não são dois lados. Né? O lado importante é esse que apareceu aqui. Esses aí que nós estamos falando estão muito bem na fita.
Não tem problema nenhum. Morre um embaixador, ok, mas não são milhões, milhares de mortos, milhões de refugiados. Então, eu acho que o princípio, vamos dizer, humanista, né, está colocado desse lado. É essa que é a questão. Essas potências regionais, essas grandes potências, eles vão sofrer pouco e aí eles lutam no terreno dos outros. Essa é a tragédia humana. E só lembrando que, assim, claro, no caso da Síria as dimensões são muito maiores, então isso aparece muito mais nos jornais, na imprensa, enfim. Mas a partir do que o Reginaldo levantou, né, das guerras patrocinadas, proxy wars, também tem outros conflitos da mesma natureza acontecendo, né? No Iêmen, outro que se desenrola nesse sentido, enfim. Então é algo que... Do Iêmen, como é reprimido pela Arábia Saudita, que é apoiada pelos Estados Unidos, ninguém fala nada. Ninguém fala nada, né? Nem aparece. Menor proporção, né? Mas enfim, mas também está colocado e já há bastante tempo, né? Agora, nesse cenário que vocês desenharam aqui pra gente, a gente vê situações que são pontuais, como você disse, pode morrer um oficial aqui, um embaixador acolá, né? Isso ganha mídia, etc., mas nem de longe se assemelha à tragédia das centenas de milhares de pessoas, em alguns casos milhões de pessoas mortas durante o conflito ou em consequência do conflito. Porque as consequências virá ainda, né? Claro, vira, mesmo com um acordo de paz e tal, reconstruir, enfim, o tempo, a quantidade de miséria, de iniquidade, etc., que isso gera para gerações, eventualmente. Sim, é verdade. Agora, de todo modo, ainda dentro do cenário de guerra, você tinha ali um corredor para a saída para a retirada dos rebeldes, dos civis e de rebeldes, com armas leves, poderiam inclusive levar e tal, para sair de Alepo, nessa negociação com Assad, capitaneada de algum modo pela Rússia, pela Turquia Rússia, Turquia, e tem mais alguém aí que eu esqueci. O Irã. E o Irã. Rússia, Turquia e Irã. Há quem especule, de algum modo, que a morte do embaixador russo por um ex-soldado do Erdogan, tá certo? Da guarda do Erdogan, do presidente turco, né? A primeira manifestação é dizer, bom, talvez isso abale a retomada da relação Rússia-Turquia. Mas aparentemente não. Ao contrário, fortalece essa relação e coloca talvez aqui OTAN, Estados Unidos e outras forças mais diretamente no momento do conflito em relação a esse episódio. Né? Como é que vocês veem isso? Não, eu acho o seguinte, veja só, o Erdogan agora, não dá para confiar no que o governo da Turquia está fazendo agora. Já estão dizendo que o cara está ligado com o movimento Hizmet, agora tudo é a questão do golpe anterior. Né? Então, não dá para confiar. Então vamos nos atemos no fato, né? Vamos especular sobre o fato. Então, alguém que como você disse, da polícia, entrou lá, assassinou e fez um discurso. Isso é importante. E uma parte do discurso foi em árabe. E o que ele falou? Alepo. Ele disse, vocês vão pagar. Então, por aí, então não vou entrar na coisa do Erdogan. Um pouco que eu até tinha mencionado, que é essa coisa dos movimentos transnacionais no Oriente Médio. E aí que está o ponto, porque quando você fala que é uma solidariedade islâmica, é um corte de sociedade, não é de governo. O raciocínio, vi muita gente, Turquia, não é a Turquia, o cara falou em árabe. Ele está contra isso, tá certo? Ele foi e fez o assassinato. Então, portanto, são especulações, tá? Eu iria para um outro campo, que o aparelho de Estado na Turquia pode, não sei a dimensão, já ter esses elementos lá dentro. Quer dizer, elementos que são turcos, mas que solidarizam com um movimento maior e que estão matando os islâmicos. Sim, estão alinhados a determinados grupos. Esse filme, de certa forma, nós já vimos, que é o Paquistão. O Paquistão foi infiltrado de elementos, dentro do aparelho de Estado do Paquistão, dos elementos do pessoal da Al-Qaeda. Então, volta e meia, você tinha tentado lá no governo, contra o primeiro-ministro do Paquistão, etc. O que era? Era isso. Esse é um grande problema. Os russos sabem disso, problema. Desde o Afeganistão, quando eles invadiram, Chechênia,
né? E é um dos motivos pelos quais ele está lá. Então, ou seja, eles vão se articular contra esses movimentos. Entendeu? Então, fortaleceu a ideia que tem um inimigo comum. É nesse sentido que eu entendo. E no caso da Rússia, isso é muito interessante. Na medida que você envolve, de um lado você vai ter alguns aliados e você vai exacerbar os inimigos. Então, no momento atual, muitos já estão dizendo, muita gente já está esquecendo dos Estados Unidos lá. Porque a grande potência a ser combatida para os grupos islâmicos começa a aparecer a Rússia. Às vezes até gente que não é contrária aos inimigos da Rússia, mas é o estrangeiro que está entrando aqui. Sim, sim. Entendeu? É uma Então, potência estrangeira que está chegando. É isso, é uma E, potência portanto, que está invasora aqui. tal como os Estados Unidos. Então, quando a é- Terra falou isso, é nesse sentido eu concordo. Quer dizer, por vezes, não que não tenha, do governo, da diplomacia, mas o outro nível da transnacionalidade. E o movimento islâmico é transnacional. Aí é que está. Né? A Irmandade Muçulmana foi criada na década de 30, um dos primeiros movimentos organizados transnacionais do mundo, político. Né? Que ele retira a ideia de aliança de Estado, nação e cidadania e coloca uma outra identidade né? Inclusive eles falam em árabe o primo, né? Eu perguntei para quem entende árabe e tal, do primo aí, a tradução é que é alguém muito ligado na comunidade. O próximo amigo, o irmão, né? O Isso, irmão que não precisa ser de sangue. Né? E eu estou falando isso porque agora vieram uns vídeos do que aconteceu antes de ontem na Jordânia. Teve um tiroteio lá com esses movimentos. E eu pus na Al Jazeera, e o meu amigo que fala árabe, está em árabe, eles foram mal traduzindo. Eu pedi para ele ouvir. O cara que filmou estava do lado dos caras que estavam tentando contra o governo. Aí ele usou essa palavra em árabe que é... Ele falou, não, ele usou aqui, o cara que estava filmando. Mas parece quem estava filmando. Então, ou seja, é uma preocupação isso daí. Né? Isso aí nós já vimos o estilo que foi no Afeganistão, Talibã, Al-Qaeda, que foi uma difusão. Então está mexendo com isso aí. Terra. Não, eu fiquei pensando que enquanto o Reginaldo comentava sobre esse aspecto, né, enfim, eventualmente essa transnacionalidade que não está, né, tá apartada, digamos, do governo, mas e relembrando um pouco o que a gente falava antes, mas como essa tensão está colocada o tempo todo, né? A gente falava, acho que antes aqui ainda, durante a conversa preliminar, sobre um pouco o histórico desses partidos que estão hoje no governo, que vêm de um movimento, né, panarabista, mas como isso sempre teve permeado dessa tensão, enfim, porque tem uma dimensão transnacional ou que ultrapassa fronteiras nessa dimensão de identidade, mas também tem a dimensão do reforço do nacionalismo na construção desses, né, por parte desses partidos nesses países. Mas só para voltar mesmo para a questão, eu concordo, enfim, eu acho complicado fazer essa relação direta no caso da pessoa que, enfim, que matou o embaixador russo, né, o ex-soldado, enfim, ex-membro integrante da guarda, enfim, fazer essa associação direta necessariamente, né? A gente não tem elementos porque suficientes. Foi da guarda do Erdogan, está ligado tipo... ou está amando do Erdogan e tal. Isso então, o menos provável. Exato, né? Eu acho que a gente não tem informação para fazer. Eu tenho perguntas aqui dos internautas, vou botar na roda. A Carmine Antônio estão abrindo aqui a conversa, perguntando se os Estados Unidos, os estadunidenses, diz ela, querem aumentar sua influência na região nesse momento. E o Carlos Silva, Taguatinga, também na mesma direção, falando dos Estados Unidos, a pergunta é outra, mas falando dos Estados Unidos, ele diz, e com o Trump, como é que fica a intervenção dos Estados Unidos nesse conflito? E o risco de um confronto com a Rússia diminui ou aumenta? O que vocês acham? Trump? Diminui. Diminui. Né? O Trump elogiou o Putin elogiou. Agora os americanos estão apurando se os russos ajudaram o Trump a se eleger. E eu fui lá no vídeo. O Trump tem negócios na Rússia. E o Trump tem declarações do Trump elogiando o Assad e o Assad elogiando o Trump. Por que isso? Veja, primeiro, agora eu posso me falhar se é o assessor de segurança nacional ou o secretário de segurança, eu não sei. Do Trump, ele era do Obama. Foi demitido. Por quê? Porque ele defendia o seguinte, o Assad está mais próximo de nós do que os islâmicos. Então nós temos que combater as organizações islâmicas. Foi
foi tirado do governo do Obama e agora está assessor do Trump, né? Então ele tem essa ideia, então reforçar o Estado Nacional, né? E combater esses movimentos transnacionais. Então, é isso. De aumentar a influência dos Estados Unidos na região, ele tem, mas os Estados Unidos já têm uma influência considerável. Tem Israel do seu lado, que é uma grande potência, tem a Arábia Saudita, né? Acho que isso já é suficiente. Está fazendo acordo aí com o Irã, né? Tem o pé no Iraque, mantém o governo do Iraque. Né? Então, claro, a medida que tem. Mas houve um recuo no caso da Síria, por várias razões, e a Rússia entrou com mais força. Com mais força. Não, eu concordo, enfim, acho que faz parte do jogo. Eles, claro que vão querer aumentar a influência, ou no mínimo não perder influência, né? Porque acho que é isso, já está colocado, já está dado. Agora, com o Trump, mais uma vez, a gente sempre tende, acho que várias análises caminharam nesse sentido, de eventualmente exaltar diferenças muito grandes por parte do Trump a partir de discursos. Mas não, o Trump não vai fazer a política externa dele sozinho, enfim, nenhum país faz. Os Estados Unidos muito menos, o presidente, né, não está sozinho fazendo essas decisões, ou seja, existe uma máquina estatal, burocrática por trás disso, empresas que estão diretamente ligadas aos projetos, né, dos Estados Unidos no exterior, ou seja, de construção de instalações militares. Isso tudo não é só uma questão do Estado, do governo, da diplomacia, mas envolve, né, a contratação de uma série de grandes empresas fazendo, né, de terceirizadas que desempenham uma série de atividades, ou seja, é difícil, eu estou querendo dizer que é muito difícil imaginar um cenário de mudança muito grande a partir da mudança de governo. Né? Claro, então, porque não se trata de uma questão de vontade do presidente da República, mas de um conjunto, porque, aliás, de uma teia de interesses e de estruturas que já estão montadas. Né? Aliás, se fosse isso, teria mudado com o Obama. Claro. Que não mudou absolutamente nada lá. Os Estados Unidos se envolveu mais ainda, patrocinando grupos terroristas, número de mortes por drones. Quer dizer, eu não vou colocar isso que é vontade do Obama. Agora, é uma máquina, como a Terra disse, de indústrias, do Pentágono, que não é brincadeira. Né? Não é brincadeira. Tem mais uma pergunta aqui, César Andrade, já vou botar na roda para dar tempo de contemplar todo mundo que nos assiste pelo Facebook. O César Andrade diz o seguinte, pergunta o seguinte: os manifestantes da Primavera Árabe, em 2014, tiveram seu foco na retirada do Assad. Posterior a isso... 11 e 12, não foi 14, né? Posterior a isso, o próprio Assad libertou vários prisioneiros do ISIS. Vocês acham que essa libertação foi intencional para alimentar a guerra civil? Não tenho a dúvida. Um aluno meu, orientando o Bruno, acabou de escrever um artigo sobre isso, pegando várias matérias de investigação. Ele abriu, já antes da primavera, tinha essa tática de fazer. Então não é que ele abriu não era do ISIS, mas são pessoas que passaram a ser incorporadas nos grupos. Né? Então, aquilo que a gente fala, o inimigo útil. Né? Inclusive, há vários relatos durante esse processo, muitos de jornalistas, de investigadores, que por mais que se bombardeou aviões da Rússia e tudo, não atingiu o Estado Islâmico. Né? Eu mesmo falo para as pessoas assim, você não precisa entender muito, vamos chamar o nosso bom senso. Você conhece alguém que é a favor do Estado Islâmico? Eu não conheço. Tá assim. A Turquia é contra, todo mundo é contra, e o Estado Islâmico está lá. Tá lá. Né? Então, quer dizer, tem uma cumplicidade, tem uma coisa muito grande. Então, tem esse uso, sim, sabe, essa coisa. E eu conversei com refugiados da Síria e eles contam isso, que as pessoas apontavam isso e tudo de ele libertar das prisões. Mas não foi... ele foi soltando antes e depois de 2014, mas a primavera na Síria é 2011. Março, abril, não é 2014. Que ela falou em 2014. E acho que porque mesmo no Egito, na Tunísia, já em 2011 também, né? Foi o principal ano a Síria veio um pouquinho depois. Dessas manifestações. E no caso da Síria, esses manifestantes que a gente ligaria a esse processo da Primavera Árabe, ou enfim, aos semelhantes no Egito e na Tunísia, só para lembrar, né? Mas já foram aniquilados há muito tempo, né? Enfim, então... Ou estão em outros países. Né? Agora,
Voltando para a questão geopolítica e de estratégias de recomposição de grupos de poder, parece que tem, de algum modo, um interesse, um alinhamento, que estamos chamando de a Eurásia, né? A entrada da China, da Índia e tal, nessa coalizão com Irã, Turquia e Rússia. Haveria já, nesse momento, algum tipo de participação da China nesse debate? A China não entra nisso. Também acho. A China não entra. Você pode olhar qualquer conflito, na época dos Balcãs, dizer, a China vai começar a entrar. Não entra em conflito nenhum. Eles vão fazer negócio. Quer dizer, a China, por exemplo, tem muitos negócios no Sudão, o Sudão em guerra civil, etc., nunca se meteu militarmente. Né? Inclusive, tem alguns americanos, a direita americana, critica muito o seguinte, fala assim, fomos lá no Afeganistão, fizemos uma guerra, ocupamos lá, e quem está fazendo os negócios são os chineses no Afeganistão. Não colocaram ninguém. Então, China e mesmo Índia, ali não é lugar deles, eles não vão entrar nisso. Muito improvável que vão entrar nisso. Vão ficar de fora. Concordo. Enfim, a China é muito pragmática, não tem... É isso. Não tem. Agora, aqui de longe, esse tipo de intensificação do conflito na Síria, aqui no Brasil há algum efeito direto e, de algum modo, que é sentido pela população, por mais que ela nem saiba que é efeito desse tipo de conflito? Estou falando, por exemplo, desde preço de petróleo, de insumos, etc., ou outras coisas, ou a gente não recebe? E claro, movimentos de refugiados e tal, a gente tem sentido. Refugiados, sim. Né? Movimento de refugiados, mas a parte econômica, não. E agora, mesmo refugiados, você vê, para nós é muito, mas em termos de dimensão é pouco. Você tem, 4 mil, 5 mil que foi dado refúgio, né? 6 mil, as estimativas. Né? Lógico que é uma coisa importante para o país, isso foi considerável, porque é o que mais recebeu, mesmo sendo pequeno nesse sentido, é o que mais recebeu na América Latina. O Brasil teve uma projeção com isso. Essa política do governo Dilma de facilitação de entrada, tudo isso teve repercussão internacional. Importante, positiva. Sim, né? Positiva. O que o governo Temer já fechou essa porta, já retroagiu. Sim, também. porque um pouco antes do golpe, né? Não é o golpe lá do Oriente Médio, não. O golpe aqui, porque tem golpe lá, aqui e tal. O golpe é universal. Havia sinalizações, né, pelo Ministério da Justiça do governo Dilma de um acordo para trazer, inclusive, refugiados sírios que estavam na Alemanha. Uma quantidade muito grande. Eu não vi mais essa história morreu. Essa história morreu. Né? Eu queria, inclusive, falar da Alemanha, só que não vai dar tempo nesse bloco, falar da Alemanha, do atentado na Alemanha e das relações entre uma coisa e outra, inclusive de certas lideranças religiosas que supostamente estariam por trás dos atentados na Alemanha. Mas isso a gente conversa daqui um pouquinho, depois do nosso intervalo. Não sai daí, até já.